Tem uma ideia que aparece em documentários, em podcasts, em livros de aeroporto, em fóruns de internet às 3 da manhã e que toda vez que você acha que ela morreu, ela volta. A ideia de que os deuses das civilizações antigas não eram deuses, eram visitantes de outro planeta e que eles ensinaram a humanidade a construir, a escrever, a governar, porque sozinhos simplesmente não seríamos capazes. Essa teoria tem nome: a hipótese dos astronautas antigos. E os seus personagens principais são os Anunnaki, as divindades supremas da mitologia suméria. Hoje a gente não vai validar essa teoria, mas também não vai simplesmente rir dela. A gente vai entender por que ela existe, o que ela diz sobre um povo real que viveu há mais de 5.000 anos e o que diz sobre a gente. Antes de falar em espaço, a gente precisa falar em lama. A Suméria existiu no que hoje é o Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, uma região sem pedra, sem madeira, sem montanhas. O que os sumérios tinham era barro, e com barro eles fizeram algo extraordinário: a primeira escrita da história humana, a cuneiforme. Tábuas de argila gravadas com uma pontinha de junco que sobreviveram milênios enterradas no deserto. É nessas tábuas que aparecem os Anunnaki. A palavra em sumério significa aproximadamente os do céu e da terra, ou os filhos do céu. Eles eram os grandes deuses do panteão: Anu, o deus supremo do céu; Enlil, senhor dos ventos e da humanidade; Enki, o deus da sabedoria e das águas doces. Para os sumérios, os Anunnaki eram os criadores do mundo e dos seres humanos. Eles governavam o destino, estabeleciam a lei, determinavam quem vivia e quem morria. Teologia complexa, filosofia sofisticada, literatura com milênios de profundidade. Mas foi justamente essa riqueza que abriu a porta para uma leitura muito diferente. Em 1976, um homem chamado Zecharia Sitchin publicou um livro chamado O 12º Planeta. Sitchin era um autodidata que afirmava ler textos cuneiformes. E a conclusão que ele tirou das tábuas sumérias foi singular. Segundo ele, os Anunnaki não eram deuses metafóricos. Eram extraterrestres vindos de um planeta chamado Nibiru, um planeta hipotético com uma órbita elíptica gigante que passaria pelo sistema solar a cada 3.600 anos. Eles teriam vindo à Terra em busca de ouro para salvar a atmosfera de Nibiru. E para facilitar a mineração, teria criado geneticamente o Homo sapiens, misturando o DNA deles com o de hominídeos primitivos. A humanidade como produto de laboratório alienígena. Essa narrativa pegou de verdade. Sitchin vendeu milhões de livros, ganhou seguidores no mundo inteiro e abriu caminho para uma indústria inteira de conteúdo. Livros, documentários, séries de TV, canais de YouTube, podcasts. Mas tem um problema fundamental. Assiriologistas e especialistas em sumério rejeitam as traduções de Sitchin de forma praticamente unânime. As palavras que ele interpreta como espaçonave ou planeta têm significados completamente diferentes no contexto da língua suméria. Nibiru, por exemplo, aparece nos textos, mas se refere a Júpiter, ou ao ponto de cruzamento dos corpos celestes, não a um planeta secreto habitado por alienígenas. A teoria não sobrevive ao contato com a academia, mas ela sobrevive muito bem sem ela. E aí vem a pergunta mais interessante de todas. Se as evidências não sustentam, por que tanta gente acredita? Por que essa ideia tem tanto poder?
A primeira resposta é simples. As pirâmides existem. Stonehenge existe. Os Nazca existem. Teotihuacan existe. Estruturas monumentais construídas por povos que não tinham máquinas modernas, que desafiam qualquer explicação simples. E quando a história oficial parece insuficiente, quando a resposta é escravidão, tempo e engenhosidade humana, parte das pessoas sente que essa explicação é pequena demais para algo tão grandioso. Aí entra a segunda razão, o argumento da humildade às avessas. Paradoxalmente, a teoria dos astronautas antigos parte de uma premissa que soa como modéstia. Nós, humanos, não seríamos capazes disso sozinhos. Mas essa modéstia esconde um preconceito enorme, porque ela se aplica principalmente a civilizações não europeias. São os egípcios, os astecas, os sumérios, os moai que precisaram de ajuda alienígena. Não os gregos ou os romanos. Isso tem um nome. É racismo disfarçado de curiosidade. Pesquisadores negros e indígenas criticam há décadas a forma como a teoria dos astronautas antigos desconsidera o gênio e a agência das civilizações africanas, meso-americanas e do Oriente Médio. E tem uma terceira razão, talvez a mais profunda. Vivemos em um tempo de desconfiança nas instituições. Quando a ciência parece distante, quando a academia parece hermética, quando os especialistas erram, e às vezes erram, teorias alternativas preenchem o vácuo. Elas oferecem uma sensação de acesso a uma verdade escondida, de estar do lado de fora do consenso, que é um lugar que parece mais honesto do que estar dentro. Mas tem algo que a indústria dos astronautas antigos acaba ofuscando, e que é genuinamente fascinante: a mitologia suméria real. Os textos cuneiformes contêm histórias de criação, de dilúvio, de deuses brigando por poder, e muito disso antecede passagens bíblicas em séculos ou milênios. O épico de Gilgamesh, que tem mais de 4.000 anos, já continha uma história de dilúvio universal com um único sobrevivente, um barco e animais salvos. Soa familiar? Enki e Enlil brigam constantemente nos textos. Enlil quer destruir a humanidade porque ela faz barulho demais e o impede de dormir. Uma imagem ao mesmo tempo cômica e perturbadora da relação entre o divino e o humano. Os sumérios criaram noções sofisticadas de destino, de responsabilidade coletiva, de sabedoria como virtude central. Tudo isso milênios antes de Platão. Essa civilização não precisa de alienígenas para ser extraordinária. Ela já é extraordinária. A teoria dos astronautas antigos diz algo sobre os Anunnaki, mas diz muito mais sobre nós. Sobre o nosso desejo de que o mundo tenha segredos maiores do que os que conhecemos. Sobre a dificuldade de aceitar que seres humanos comuns, com ferramentas simples e muito tempo, construíram coisas que nos impressionam milênios depois. E sobre quanto prejudicamos civilizações inteiras quando recusamos a acreditar que elas foram capazes de sua própria grandeza. Os sumérios não precisavam vir do espaço. Eles inventaram a escrita. Eles codificaram leis. Eles criaram literatura. Eles eram humanos. E isso, quando você pensa bem, é muito mais assombroso.